Ou então, boa noite oficialmente para todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai trocar um pouquinho, fazer partilhas aqui de caminhos de desenvolvimento do Raio 2. É um prazer estar aqui com vocês, conduzindo junto com a Edi, com o Nelson. Acho que como grande parte das pessoas que está aqui hoje sabe, não sou raio 2, eu sou raio 8, mas raio 2 está na minha flecha, uma das minhas flechas. Então, estou aqui para contar um pouquinho também, no momento propício, como que esse raio se manifesta no meu caminho de desenvolvimento, assim como esse encontro é um encontro de partilhas. Então, desde agora, desde esse instante, já deixando aqui aberto para a qualquer instante, quem quiser partilhar, quem quiser perguntar, fica à vontade para erguer a mãozinha aí do Zoom, para assim que quem estiver se pronunciando aqui finalizar, já poder entrar também. É um momento para que a gente possa crescer, aprender, nos desenvolver juntos. Então, como todo mundo aqui é de Enneagrama, mas a gente está sempre trazendo muito rapidamente, é muito rapidamente mesmo, o mapa de psiquismo dos raios. Então, trazendo aqui para vocês muito rapidamente um pouquinho sobre como que funciona o raio o mapa de psiquismo do raio 2. Então, quando a gente está falando do raio 2, aquela personalidade que naquele momento que está num nível de consciência mais baixo, tem um mecanismo de defesa que aparece com muita frequência, que é a repressão das próprias necessidades, né? Então, acreditar verdadeiramente que está tudo bem, que não tem necessidades, que não tem grandes problemas, e então volta o seu olhar lá para fora, para o outro. E eu gosto de falar que tem um radarzinho que fica ali ligado, olhando a necessidade do outro, para poder se conectar e atender a essa necessidade do outro. E aí vai ter algumas mecânicas nesse nível de consciência mais baixo, que é quando a gente está falando da paixão aqui do coração, o orgulho, de se ver como necessário, como imprescindível na vida do outro, muitas vezes chegando a acreditar, inclusive, que como você vai sobreviver se eu não estiver aqui? Você precisa de mim, eu faço tudo por você. E numa questão de pensar aqui, de fixação mental, até uma bajulação, aquela coisa de agradar, de elogiar bastante o outro, naquela coisa de conquistar, de seduzir mesmo para manter junto. E o nosso foco aqui é trilharmos agora sobre caminhos de desenvolvimento e mostrando um pouquinho como que todos nós aqui, especialmente Nelson e Edi, estão traçando os próprios caminhos para chegar na ideia santa e na virtude. Quando a gente fala da virtude dentro do mapa psíquico do raio 2, é a humildade, então já é saber que tem necessidades próprias, é olhar para as necessidades próprias, sim, e saber que o outro não depende da sua ajuda, da sua dedicação, permitir empoderar o outro, deixar o outro também se desenvolver. Então, sabendo dentro dessa humildade que eu posso me conectar com o outro sem precisar fazer pelo outro. E quando a gente fala da ideia santa daí, que é a libertação dessa fixação mental, é a liberdade mesmo, deixar o outro livre, eu estar livre. Então, de uma maneira muito rápida, esse é um mapa de psiquismo um pouquinho do 2, a gente não vai focar numa aula, então, é só para a gente resgatar um pouquinho, se lembrar. E aí eu já queria começar aqui conversando um pouquinho com a Edi, com o Nelson, mas
tomando aqui, reforçando que chegou aqui a Dai Martins depois, que a qualquer instante só levantar a mão e pedir a palavra para poder fazer partilha, tirar dúvidas e tudo mais. Então, eu vi que a Edi já soltou o microfone aqui, né, Elcio? Então vamos lá conversando um pouquinho aqui com a Edi. Edi, conta um pouquinho para a gente como que isso tudo atua em você, como que é essa movimentação desse mapa de psiquismo na sua experiência, seus caminhos de desenvolvimento. Conta um pouquinho para a gente. Obrigada, Bianca. Boa noite, queridos. Obrigada pela participação de vocês. Bom, e é um grande incômodo para mim foi entender um pouquinho, né, quem eu sou nesse aspecto de será que eu não estou sendo boa para o outro? Será que verdadeiramente eu não estou ajudando o outro? Já fiz tanto. E por que estão falando mal de mim? E por que não recebo na mesma medida, né? O obrigado. E isso trouxe realmente por um bom tempo um certo desconforto. Foi aí que eu busquei esse processo de autoconhecimento. Porque ali nas meus baixos níveis, né, indo para uma depressão, né? Não sou amada, é, não sou merecedora, e cheguei a questionar Deus, né? Se eu não sou boa, Deus, me tira daqui, né? Se realmente eu não estou fazendo bem, se eu não estou conseguindo auxiliar, por que que eu estou por aqui nesse mundo, nesse planeta? Então, são esses questionamentos, né, de quem é o ajudador, né, que gosta de se doar para ajudar os demais, esse amor para fora. E quando eu comecei a estudar o Enneagrama, né, essa ferramenta aí que todos nós conhecemos muito bem, eu acreditava que eu era um perfil 1, né, da disciplina, da organização, mas quando eu me aprofundei verdadeiramente no que diz respeito ao meu comportamento, né, minha forma de pensar, agir, sentir, eu disse, não, já ajudei bastante, né? Essa questão é muito mais forte para mim. E foi aí que eu fui me descobrir, né? Foi doloroso, continua sendo. Bem-vinda, Ariane, né? Cláudia. Se quiserem questionar, só levantar a mãozinha, né, Bianca? Bom, então Isso esse mesmo, processo. Edi. Hã? Isso mesmo, querendo interagir, perguntar, partilhar também, só erguer a mãozinha. Ali já vai querer compartilhar. Vamos lá, Ali. Eu só vou dar uma dica de silenciar o microfone do pessoal quando entrar, para não interromper, sabe? Tem como você ir na setinha lá e silenciar. Só essa dicasinha por Eu enquanto. silenciei já, Ali. Ah, valeu, Obrigada, perfeito. obrigada. Obrigada, Ali. Então é isso, gente. Verdadeiramente, o meu ser é gostar de ajudar. E se eu não estou. Ai, Edi, Silenciou, Ed. solta seu microfone, Edi. Oh, agora foi. Mas é porque você fechou de todo mundo, né? Desculpa, eu fui fechar aqui e fechei o de todo mundo. Tá bom. Bom, então é esse processo realmente desse amor para fora, né? Desse amor de querer ajudar, de querer auxiliar, de querer. E esses dias eu e o Nelson estávamos conversando, né, Nelson? Sobre trocando nossas figurinhas, né, num raio 2. E quando nós começamos a olhar para dentro, né? Não, calma, dá um tempo. Isso é por conta do comportamento do outro, não precisa se doar tanto. E eu me vejo ainda nesses mecanismos de defesa, né? E aí é um alerta para todos nós fazermos os nossos movimentos harmônicos, né, em equilíbrio. Então, eu me reconheci no raio 2 de auxiliar as pessoas, né, e gostar disso. E fui fazer pedagogia, que era para ensinar, fui ser consultora, que era para orientar. Então, sempre buscando, inclusive, no caminho profissional, auxiliar, né, outras pessoas nesse sentido também. Esse é um pouquinho do meu ser aí.
Legal. Nelson, quer contar um pouquinho de como que isso se manifesta em você, para depois a gente falar um pouco sobre como começaram os caminhos de desenvolvimento? É, eu vou trazer então um pouco do que foi o começo da minha percepção, pode ser? Senão Claro. eu vou acabar falando o caminho, vou trazer tudo, eu vou trazendo na minha cabeça, escutando a Edi, eu vou trazendo na minha cabeça, aí eu começo a fazer uma caminhada, vou falando de tudo. Então eu vou falar do começo. Antes de eu conhecer o Enneagrama, eu já tinha uma vida que eu era pautada a cuidar do outro, desde criança, desde que eu nasci. Então, eu já participava de trabalhos sociais, ajudava pessoas, dei aula de catequese, fiz muita coisa, sempre pensando em ajudar o outro. E dentro da minha mente, nunca, não faria sentido estar vivo sem fazer algo pelo todo, pelas outras pessoas, de um modo geral. Então, isso sempre foi uma coisa muito inerente para mim. E chegou no meu caminho de autodesenvolvimento, antes ainda de eu conhecer o Enneagrama, um trabalho de terapia, meu terapeuta falou para mim, defina o Nelson para mim. Aí eu falei, o Nelson é um cara amoroso, gentil e tal. Ele falou, quem disse que você é amoroso? Eu falei, caralho. Deu uma flechada, né? Falei, bom, eu acho que, pensando comigo, nem respondi, mas fui respirando e pensando, eu acho que eu sou amoroso, todo mundo fala que eu sou amoroso também. Eu acho que eu sou amoroso, mas será que eu não sou amoroso? Porque aí já vem um conteúdo, né, de alguém que eu admiro, que eu tenho respeito e que está me ajudando no meu caminho de desenvolvimento, e ele era um oitão sexual, é, com autopreservação reprimida, então você imagina, já foi uma flechada bem dada. E eu falei, putz, será que eu não sou amoroso? Daí ele falou, por que que você faz as coisas que você faz? Eu falei, E aí eu comecei a pensar, e eu não sabia responder, até pelo mecanismo de defesa da repressão, é, eu não sei por que eu faço o que eu faço, eu simplesmente faço. E aí eu tomei uma decisão, naquela época, isso foi em 2000, sei lá, 2013, 2012, por aí. Falei, eu vou parar de fazer tudo o que eu faço por todo mundo. Não vou fazer mais nada por ninguém, até eu pelo menos saber por que eu faço o que eu faço. E eu literalmente, eu ainda faço parte de trabalhos sociais e tal, mas eu cortei tudo. Saí dos grupos sociais, saí de tudo. Falei, não vou participar. Por que você está saindo? Eu falei, cara, ainda não sei, mas eu vou sair porque eu preciso entender algumas coisas dentro de mim. E aí eu comecei a exercitar a falar não também, dentro de casa, né? Para as pessoas que eu amo, para os meus eleitos, para os meus escolhidos. E eu percebi o quanto era difícil falar não. Eu falava, cara, é uma sensação interna de, se eu falar não, parece que vai faltar alguma coisa, sabe? Duas coisas, né, que o orgulho pega. Uma coisa assim, é, pode ser que eles não consigam sem mim, e outra coisa é o medo mesmo de, e se eu não fizer, será que ele vai gostar de mim? Isso está um pouco por trás, é mais escondido um pouquinho. Será E que essa pessoa vai continuar gostando de mim? será que vai me amar, né? Será que vai me amar? E nessa hora eu sempre fui muito pragmático, muito na flecha 8. Aí eu olhava, quando eu sentia isso, eu falava, meu, quer saber? Se não amar, literalmente, foda-se. Foda-se, eu vou continuar amando independente da pessoa me amar. O que eu sinto independe do que o outro sente por mim. E aí eu comecei a tocar um espaço interno diferente, que não foi tão rápido, mas não foi lento também. Foi um processo de autopercepção. Então, foi abrindo mão desses apegos que eu fui percebendo que eu não precisava de apego para ter elo. Então, essas pessoas que eu amo deixarem de me reconhecer ou de me amar é uma escolha delas, e elas têm o direito. E aí eu já estou saindo um pouco da linha, né?
Porque aí eu já estou entrando na ideia santa um pouco. Elas têm o direito de não me amar, é livre para não me amar e está tudo certo. E ainda assim eu tenho o direito de amar do mesmo jeito. É meu direito, eu sou livre também. Isso é belo. Ou não amar. E aí eu comecei a perceber isso. Quando eu comecei a entrar em contato com o Enneagrama, a Edith falou uma coisa que para mim faz todo sentido, né? Uma conversa com Deus, né? Eu sempre tive essa comunicação direta com Deus. E para mim eu sempre considerei que é só a Ele que me emociona. Eu sempre considerei que é Você só a Ele começar que a chorar, eu também vou é, começar a chorar aqui, porque eu estou me aguentando. é a Ele que eu presto contas. E dentro dessa conexão é, é, é uma lealdade infinita, do tipo é surreal. E aí eu era casado na época, minha ex-mulher trabalhava com Enneagrama, eu nem sabia o que era Enneagrama, e ela queria ver se eu conseguia achar meu tipo. Ela pegou um monte de cartas com perguntas, ela começou a ler as perguntas, eu falava, faz sentido, faz sentido, faz sentido. A hora que ela falou uma frase, eu falei, pode parar, é isso aí, esse sou eu, não precisa ler mais nada. E foi lá pelo quarto, quinto cartão. Estava escrito assim: você acredita que de alguma forma você veio ao mundo para ajudar a Deus a fazer qualquer coisa? A hora que ela falou ajudar a Deus, eu falei, pronto, pode parar, é isso. Nem precisa ler outra coisa. Porque aí toca profundo na minha alma, é uma coisa de, cara. E nesse ponto, eu nem hoje, olhando já, estudando Enneagrama, conhecendo esse trabalho e me observando, eu não vejo isso como ele pode até tocar na questão do orgulho, né? Nossa, quero ajudar a Deus. E de fato tem um pedaço que está aí, tem um pedaço que está fragmentado nesse espaço interno. Mas esse ajudar a Deus, dentro do meu sistema, ele parte de um espaço interno de gratidão, uma gratidão profunda. E a gratidão pelo que é. E aí é uma gratidão que não tem nome, é só o que é. Então ele não faz parte, não faz sentido para mim uma vida sem essa lealdade, essa gratidão. Então a minha vida, para aqueles que conhecem, tem algumas pessoas que fazem aula comigo, que já viram meu trabalho, a minha vida ela é dedicada a essa gratidão, a essa entrega a Deus, é literal. Que lindo. Obrigada pela partilha. Esse emocional, né, que os dois trazem são movimentos muito naturais, né, e contagiantes aqui para gente. E de uma certa maneira, o Nelson não contou aqui ainda como exatamente foi o processo de transitar aí dessa fixação para um caminho de virtude também, ideia santa, etc. Verdade. Mas já contou que pisou lá, né, Nelson? Não, Então, não só pisei, como ainda piso, ainda estou na exato. fixação, porque eu não acredito que é um caminho, são caminhos de consciência, e não são 5 ou 9 níveis de consciência, são infinitos níveis de consciência. A gente está sempre se trabalhando, né? Então eu ainda toco nesse espaço interno de orgulho, de adulação. Adulação na minha mente, entenda, a fixação mental, ela é uma fixação. É literal, a mente ela está o tempo inteiro olhando a vida com essa ótica. Então, como eu tenho uma capacidade de conexão muito forte, eu estou o tempo inteiro mapeando as pessoas que são relevantes dentro do meu sistema, e dentro desse mapeamento eu vou identificando aquilo que o meu sistema interpreta como sendo importante para ela, e eu entrego aquilo. E eu entrego automaticamente, né? Aí, quanto maior a carência que eu sinto, mais rápida é a entrega. Não maior, mas ela é mais rápida.
que aí toca um pouco de ansiedade na entrega. Então, se na minha relação com você eu sinto a necessidade de ser amado por você, ou validado por você, ou reconhecido por você, e percebo que isso está vazio no meu coração, e não tenho estado de presença suficiente para auto-observar, automaticamente o meu corpo é sequestrado e eu saio fazendo por você. A minha mente identifica aquilo que ela interpreta que você precisa e ela vai entregar. E aí a adulação, no meu sistema de leitura, ele parte também dessa coisa da adulação, do elogio, isso é parte, mas não é só isso. Ele é um processo de manipulação. Então, se eu identifico que você precisa de um comportamento mais duro e que isso vai trazer a conquista, é isso que eu vou trazer para você. A nível inconsciente, automático. O meu corpo sequestra e eu começo a fazer. Então, aí você vê o orgulho de me fazer necessário, de me fazer precisar ser amado, reconhecido, valorizado por você, o vazio do coração, a carência do coração e a fixação da adulação, tudo junto. E automaticamente a repressão atua aqui. Por que ela atua nessa hora dentro de mim? Porque quando eu estou olhando para isso, eu não olho para mim, eu sumo, eu desapareço. Exato. E é surreal, tão grande a fixação, o mecanismo de defesa, que enquanto a gente não exercita estado de presença, pelo menos no meu caso, tá? Enquanto eu não comecei a exercitar estado de presença e observação do mecanismo de defesa da repressão, eu sequer percebia que eu não sabia o que era importante para mim. Muito bom. E daqui a pouquinho vou pedir para o Nelson e para a Edi também contarem, que como o Nelson complementou muito lindamente aqui agora como que funciona isso nele, eu vou pedir para a Edi também partilhar um pouquinho aqui com todos como isso funciona, para depois a gente falar como é esse pisar depois na ideia santa, esse pisar na virtude, que dentro desse caminho, concordo muito com o que o Nelson falou, são muitos os níveis de consciência, eu costumo até dizer que dentro de cada nível se desdobram vários níveis de consciência, então a gente está o tempo todo ali e precisando ter disciplina também, porque de fato uma carência sempre pode nos lançar novamente nessa mecânica, nesse desconectar do corpo, da presença e nos carregar para lá, mas já existe o pisar lá também na virtude, na ideia santa, então daqui a pouquinho vou pedir para vocês contarem isso, mas se a Edi quiser partilhar um pouquinho aqui também com todos, como que também tem sido essas mecânicas, como que percebe, como faz para se dar conta, também foi para você de ir praticando presença, como foi perceber essa mecânica toda acontecendo em você? Me fizeram uma vez essa pergunta numa vivência, né, de eneagrama, justamente dizendo quando foi que você começou a perceber que você dava demais, né? E foi justamente quando os meus pais começaram a adoecer. E aí eu tive que auxiliar muito mais, doar-me muito mais para pai e mãe e até hoje, em detrimento a amigos, da qual eu fazia festa surpresa, organizava eventos, essa coisa toda de não deixar faltar o aniversário, fazer várias situações assim, né, para que as outras pessoas estivessem bem. E no momento em que meus pais começaram a adoecer, e eu precisei, né, de uma palavra amiga, precisei de algo, eu não vi, isso começou a cair as fichas. Nossa, né? Então, era muita doação. Eu fazia curso só para aplicar gratuitamente aos amigos, aos familiares, né? Então, são muitas situações que eu comecei a me perceber e fui entender, nossa, mas será que é certo tudo isso mesmo? Vem esses questionamentos, né? Do nosso comportamento. E assim foi para mim. E eu percebi, gente, por meio também de processos terapêuticos, de regressão, né? De canalização, dentro de um sistema familiar, né, pai e mãe, o quanto eles queriam que viesse uma salvadora.
né? Então, antes mesmo de eu estar na presença familiar e criando a minha personalidade, né, tinha um anseio muito grande da família que viesse uma mulher. E que essa mulher, eu sou a única de 4 homens, né? Então, que essa mulher pudesse ser diferente, porque no meu sistema familiar, paterno e materno, guerras, mortes, né? Então, eu sou... E meus irmãos, os 4 irmãos, né? Entre eles 3, todos serviram as Forças Armadas, né? Guerra, né? E até hoje estão. Então, a gente vai começando a montar o nosso quebra-cabeça, como eu estou falando para vocês que eu montei o meu. Então, sistemicamente, a família queria que viesse a salvadora, a cuidadora. E conversando esses dias com o Nelson, né, eu comentei, Nelson, eu me comprometi, né, no plano astral para cuidar dos meus pais e dos meus irmãos. Então, ó, cuidar. Aí tem como rever isso, né? Então, essa questão da família querer que alguém cuide, que ajude, que auxilie, né? Que no momento da tenreidade e tudo mais, isso contribui muito para nós criarmos essa fixação, não, eu tenho que ajudar, né? E além desse contexto familiar, também posso dizer para vocês sobre as crenças religiosas, né? E eu me passava na cabeça também da Igreja Católica, Crisma, Rosas de Maria, e participando de tudo isso. E eu disse, não, mas a exemplo do Cristo, eu também tenho que me sacrificar-me, né? Eu tenho que estar ali na cruz por doação, pela humanidade. Então, também veio essas crenças para alimentar, né, esse processo de fixação ali que tem que ajudar. Então, são muitas histórias que eu relataria aqui para vocês, que eu já fiz, de pegar uma criança passando mal nos braços e sair correndo na rua para pedir carona e levar para o pronto-socorro, e chegar lá, mãe, qual é o nome da criança? Eu disse, eu não sei, mas é meu filho. Né? De parar um trânsito inteiro numa avenida muito movimentada, porque eu vi um senhorzinho se tremendo todo, e eu parei só para entregar um dinheiro, vou tomar café. E movimentos sociais, né, de caridade, de auxílio. Então, nós começamos a nos perceber, e o Nelson, né, eu dentro do meu raio 2, e o Nelson falou também algo nesse sentido, né? Eu comecei, que também foi um mecanismo ali para mim, deixar de ter grupos de amizade, deixar de participar de algo, até mesmo do contexto familiar, porque quando eu visualizo, nossa, ali precisa fazer algo, né? E vai lá para doar-se. Então, é Ai, mais ou gostei menos desse nesse coisa sentido, né? da Que nós começamos a fazer esse processo de doação e entender que está bem antes, né? Quando a família, é assim que eu entendo, quando a família já deseja aquele ser para colocar em ordem aquele sistema, né, de alguma situação. Então, traria aqui vários exemplos, né, mas entender que, nossa, estou precisando de ajuda, e cadê a ajuda nesse momento, né? Então, tudo que eu fiz pelos outros não valeu a pena, né? E a gente começa aí trazer essas sombras, baixando nossos níveis, né, de entendimento. E esse foi o meu movimento, gente. E aí eu quero que vocês perguntem, porque a gente consegue considerar mais situações a partir do momento em que vocês têm algumas dúvidas sobre esse nosso processo de desenvolvimento no raio 2. E fazendo uma partilha com vocês também, como só citando aqui rapidinho novamente, que entrou bastante gente depois, eu sou raio 8, né? Mas eu tenho flecha no raio 2. E muito antes de iniciar os meus processos também de autodesenvolvimento e até de autoconhecimento através do Enneagrama, muitas vezes eu me peguei em deslocamento inconsciente pela flecha caindo lá no raio 2. E aí tem uma mistura muito grande de raio 8, né? Que o raio 8 tem aquela visão muito potente de que ele é forte, então o outro é mais fraco.
Mas quantas vezes eu me peguei nesse papel de orgulho também, muitas vezes, especialmente em ambiente de trabalho, me fazendo necessária e fazendo movimentos como se eu não estiver aqui, as coisas não vão acontecer, e desacreditando que de fato iria acontecer. E acreditando nisso de verdade, né? É um orgulho que quando a gente não para fazer processo de presença e de autoconhecimento, a gente não se dá conta que a gente é dispensável, sim, que não é tudo aquilo. Então, comigo já aconteceu bastante também, bastante. E se alguém quiser fazer partilhas, pessoal, só fique à vontade a fazer alguma pergunta, pode trazer. E a Nelson abriu o microfone, vamos lá. Eu estou vendo aqui, eu vi que ali já respondeu, a resposta está ali, está certa, Raquel. Sexual, social não é santo amor o reprimido. O reprimido é a autopreservação. Não, o santo amor eu falei quando você falou sobre a gratidão, né? O 2 ele acessa um amor incondicional muito grande. Aí não tem nada a ver com a sequência de instintos, não. É muito lindo. Eu Na hora entendi, que só ele fiz a respondeu, fez piadinha. sentido. Eu fiz a piadinha só. Mas a resposta está certa, o autopreservação é reprimido. E fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, porque a gente está aqui para isso, tá? E Nelson, pode abrir o microfone de vocês também, podem abrir e ficar tranquilas com isso. E Tranquilos Nelson, também. Edi, conta um pouquinho também como que foi esse caminho de desenvolvimento de vocês. O Nelson até contou aqui que teve muito esse processo de sair dos grupos, de refletir o porquê que estava fazendo aquilo, que o terapeuta trouxe a questão. A Edi se deu conta também num outro tipo de dor, né, Edi, que foi perceber que não tinha ninguém ali para dar aquela palavra amiga naquele momento. E como foi depois começar a experimentar, chegar, algumas vezes nesse local mais de aceitar as próprias necessidades, de descobrir que tem sim, né, de parar de fazer a repressão das próprias necessidades. E também o Nelson contou que passou a aceitar a liberdade do outro de amar ou não amar, essa humildade. Como foi para vocês começar a pisar nesses lugares? Como foi o sentir disso? Como é quando vocês estão pisando aí? É sempre desafiador, né? Mas quando nós estamos nesse caminho de despertar, já vem esses gatilhos. Opa, por que que eu estou pensando dessa forma, né? Por que que eu já estou me doando demais? Eu decidi tornar-me terapeuta, né? Eu sou turismóloga, pedagoga, mestrado na área ambiental e todo o meu trabalho era voltado para isso. A partir do momento em que realmente eu me reconheci, né? E aí eu disse assim, eu vou escutar a dor do outro, hoje como psicanalista, terapeuta integrativa, eu vou ouvir a dor do outro, mas já sei que é dele, não meu, que eu não posso carregar a cruz dele, porque senão não há processo de elevação, de desenvolvimento do ser. Então eu comecei a entender sobre isso, né? E falando também das pessoas que amo, que minha família, amigos, entender que a dor dele é dele, né? Antes eu adoecia junto, eu me entristecia junto, né? Eu ia junto com essa dor que eu não conseguia, porque nós sentimos, né? Eu costumo dizer que eu sinto a dor do mundo. Então, às vezes eu acordo chorando, né? Ou ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, não, eu não conheço, não é comigo, mas dói aqui, né? E eu disse, o que que eu posso fazer para, né? Aí, opa, eu não sou a salvadora, né? Então, são esses movimentos que nós começamos a equilibrar, né, no nosso sentir, fazendo esses movimentos que, como eu falei antes, são desafiadores, gente. É dia a dia, né?
E quando nós começamos a olhar para isso, tem algo muito particular que eu quero falar para vocês, né? Aqui a Raquel está perguntando, fala um pouco sobre a repreensão, né? Eu acho que o Nelson falou um pouquinho e vem desse contexto, né? Comentei que quando eu acordo, eu não vou para o banheiro fazer minhas necessidades básicas, me higienizar. Eu vou ver as outras pessoas, eu vou para a cozinha, eu vou ver os meus pais, ver o que tem para fazer, aferir pressão e saber se o cuidador chegou, secretária doméstica, o que vai ser para o almoço. Depois é que eu vou fazer minhas necessidades básicas. O meu social é o primeiro, né? E o meu reprimido ali é justamente o autopreservação, ao ponto de eu exaurir o meu corpo físico de tanta doação. Então, também são mecanismos que nós podemos trazer a partir do momento que está doendo, opa, é para observar, né? Então, vamos ficando adoecidos e essa exaustão da energia, da doação, da amorosidade, da palavra, que nós precisamos, é uma necessidade, né? Para que nós estejamos bem também, e trazer o equilíbrio do dar e receber, né? É importantíssimo sobre isso. Então, hoje eu já entendo que a dor do outro é do outro, né? E eu não posso carregar a cruz dele, é dele, senão não há um processo de melhoria, de evolução, né? Ao mesmo tempo que isso incomoda, ainda incomoda, mas eu trabalho esse estado de presença, entender como eu estou no momento, se as finanças estão legal, está legal, se a saúde do corpo físico está legal, se o campo energético espiritual está legal, já começa a fazer esse processo de autoobservação, né? Das minhas formas de pensamento, do meu sentir, das minhas ações diante do meu perfil. Muito lindo, Edi. Eu queria também até fazer uma contribuição aqui. Eu sou psicóloga e eu atendo clinicamente também. E é muito comum isso que a Edi falou, pessoal, né, dos raios 2 sentirem a dor do mundo e chorar junto com o outro, a dor que é do outro. Eu costumo trazer uma reflexão, talvez uma reflexão um pouquinho 8 até, mas uma reflexão que quando você chora a dor do outro junto, quando você sente a dor do outro junto, o que você está fazendo só é aumentar a dor do mundo. Então, o chorar junto só vai ser mais, são dois sentindo dor, agora não mais um só. Talvez seja um jeitinho meio 8 de colocar, mas costuma sempre fazer muito sentido para as pessoas, né? Porque é exatamente isso. Quando você chora junto com o outro, você não está ajudando ele a carregar a dor, você não está reduzindo a dor que está no outro, você só está colocando mais uma pessoa chorando no mundo. E isso faz tanto sentido para os dois, né? Não sei como vocês escutam essa colocação que eu trago aqui, mas normalmente os meus pacientes raios 2 costumam receber isso como um impacto muito positivo. A Raquel está fazendo uma perguntinha. Você consegue ver a pergunta da Raquel, Bia? Como vocês acessam a flecha 4 a seu favor quando em geral acontece com vocês? Caprichem aí, a gente fala bem do 4 aí. Vira uma choradeira. Não, mas a choradeira, para mim, é natural. Não preciso do 4. A choradeira está acontecendo o É a tempo seu inteiro. favor, Nelson, a seu favor, positivo. Pode tirar ali, Mas, tirem Oli, ali para nós falarmos aí sobre Não. o 4, nossa flecha. a choradeira é sempre a favor, nunca é contra, é sempre a favor. Mas eu quero compartilhar algumas coisas antes de responder essa pergunta que eu estava ouvindo aqui, falando a respeito da repressão e do caminho de desenvolvimento, e eu não queria deixar passar, porque tem algumas coisas que eu considero que são importantes para essa percepção. Dentro da minha trajetória, eu também me coloquei no papel de salvador da minha família por muito tempo, e no sentido de salvador dos meus pais, das minhas irmãs, de cuidador de todo mundo. E foi um trabalho muito desafiador e exauriente. Eu ficava exaurido
extremamente exaurido, porque eu estava numa posição que não me pertence. Eu me colocava numa posição que não é minha. E foi por muitos anos nesse sentido. E quando eu comecei a perceber e a entender, sob o ponto de vista psicológico e emocional, o significado, e sistêmico também, o significado que isso tinha, eu comecei a fazer escolhas conscientes de mudar isso. Lógico que de forma gradativa, usando toda a capacidade que eu tenho de empatia para não romper nenhum ciclo e nenhum relacionamento. Então, eu não rompi nenhum ciclo, nenhum relacionamento, mas eu fui desconstruindo a maneira como eu me relacionava com essas pessoas e reconstruindo uma nova forma de me relacionar. E uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram para mim nesse processo foi que eu tinha medo de alguma forma, perder essas pessoas. É meio bizarro, né? Você perder o amor do seu pai, da sua mãe, das suas irmãs. É algo que não tem cabimento nenhum, do seu ponto de vista racional. Mas, do seu ponto de vista da psique, da emoção inconsciente, você só vai perder esse medo na medida em que você exercita abrir mão desse medo. E aí o que aconteceu é que quanto mais espaço eu dava para eles, maior o reconhecimento e a validação que eles davam para mim. Começou a acontecer o inverso. Eu falei, cara, que coisa estranha, porque eu percebi que eu não dava espaço para ser amado. Eu fazia tanto que eu não dava espaço para receber. Surreal, e é fato, tá? Mudou completamente a minha crença a respeito do que significa o amor nesse processo de conexão. E aí mas não é fácil. Por quê? Porque ele parte de um estado, de uma decisão interna de dar a liberdade do outro não te amar. E isso para um tipo 2 é extremamente difícil. Acho que para qualquer pessoa, mas para um tipo 2 isso é extremamente mais difícil. E aí, para mim, tem uma coisa que faz todo sentido. Eu acredito que o caminho de desenvolvimento ele não se dá com um curso, ele não se dá com um ano de terapia, uma vida. É um trabalho de dia a dia, assim como academia. Você vai exercitar estado de presença, estado de autoobservação, estado de autocuidado. E aí você vai percebendo cada dia mais o quanto você reprime as suas próprias emoções. Você vai percebendo cada dia mais o quanto você não consegue perceber o que é importante para você. Então, vou dar um exemplo bobo, tá? Coisa de 6 meses atrás, um primo me ligou, me convidando para almoçar com ele. Ele queria fazer uma comida para mim, um prato que eu adoro, ele é cozinheiro. Eu falei, puta, delícia, e eu adoro comer, adoro beber, joia. Só que eu comecei a ficar incomodado. Eu não respondi de pronto, porque eu já não respondo mais de pronto, esse tipo de coisa, porque é aquela tendência de querer agradar quem você ama. Então eu falei, não vou responder de pronto. E eu percebi que eu estava incomodado com o convite. E aí eu falei, puta, por que será que eu estou incomodado com esse convite? Puta, convite legal, eu estou afim de ir, eu quero ir, eu quero receber, eu quero comer. E aí foi indo, eu fui deixando, passaram uns 2 dias, e aí caiu a ficha para mim. Por mais que eu ame meu primo, por mais que eu quisesse estar com ele e quisesse comer a comida que ele ia fazer para mim, eu não queria estar com ele naquele final de semana. Eu queria ir para a represa, descansar e ficar sozinho naquele final de semana. Eu falei, putz, cara, e agora? Eu vou falar para ele que eu não vou e vou justificar para ele que... Eu falei, não, eu vou falar para ele que eu não vou, ponto final. E aí já começa uma outra coisa, mas não vou ponto final? E se eu falar ponto final, e se ele não me convidar de novo? E aí, sabe o medo de não ser amado? Quando você começa a fazer um trabalho de autopercepção, você vai percebendo a repressão. Então, eu estava reprimindo as minhas emoções, porque eu gosto de comer, eu gosto do meu primo, eu gosto de estar com ele. Então, eu nem percebi que eu queria descansar e ficar sozinho na represa. Entende o que é repressão? Você não percebe o que está acontecendo com você. Por quê? Porque você vem algo que sequestra a tua emoção e sequestra o teu corpo. A tua tendência automaticamente é dizer, puta, vou lá e vou almoçar com você, vou receber esse presente e que é uma delícia e tal. Mas eu estava fazendo isso não pela comida, não por receber o presente, mas para agradar meu primo. Ou para não desagradar ele. E aí, quando eu falei para ele, eu falei, ó, eu não vou.
obrigado pelo convite. E não falei mais nada. Aí, aquele tempo de silêncio depois da minha resposta dói, porque eles falam, caramba, velho, e se ele não me convidar mais? E a resposta dele foi extremamente amorosa, gentil, como seria naturalmente, porque ele me ama independente de eu ir almoçar com ele, independente de eu aceitar o convite dele. Só que a gente nem dá espaço para isso. Por quê? Porque existe um medo profundo de não ser amado. Então, a gente tem sai no automático fazendo esse tipo de resposta e de comunicação. E aí, para fechar um ponto, trazendo o que a Bianca pediu para eu trazer, de um momento de transição. Eu acho que o exercício é um exercício constante e permanente. Você vai estar sempre aquém do que você poderia, mas além do que você estava. Sempre se tornando um pouco mais a nível de consciência, se você estiver nesse caminho de desenvolvimento. Mas teve um momento da minha vida em que eu falei, cara, eu consegui andar, eu consegui caminhar. Por quê? Porque eu sempre me relacionei melhor com a minha carência a nível profissional do que emocional, do que pessoal. Então, as minhas relações com os meus pais e com a minha ex-mulher eram sempre mais difíceis do que as minhas relações profissionais, em nível de repressão e em nível de orgulho, em nível de fixação da adulação. Eram sempre um nível de consciência abaixo do que a minha relação profissional. E eu sempre fui sócio dos meus pais, desde que meu pai é um tipo 1 autopreservação. Quando eu me formei em Direito, ele me delegou a responsabilidade de assumir o escritório e transformar o escritório numa empresa bem-sucedida. Você imagina isso para um tipo 2 sexual? Meu, é alegria, meu pai vai me dar isso, cara, vou assumir isso como... E eu fiz isso. Eu consegui construir um puto escritório muito legal, top, nível de faturamento, de reconhecimento dos clientes, de validade, de tudo. E cresceu ano a ano ao longo dos 18 anos que eu tive à frente do escritório. Só que a partir de 2012, eu comecei a perceber que eu queria migrar de carreira. Inconscientemente eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas conscientemente eu não fazia ideia. A partir de 2016 eu comecei a perceber que eu queria migrar de carreira. E aí eu comecei a fazer uma construção dessa migração de carreira e contar para os meus pais, o gato subiu no telhado. Porque não fazia sentido nenhum eu migrar de carreira, porque eu era muito bem sucedido na advocacia. Não fazia sentido nenhum eu migrar de carreira. Em todos os aspectos eu era muito bem sucedido e reconhecido. E aí eu era, entre aspas, chefe dos meus pais, porque eu fazia gestão do escritório, eles eram meus sócios, abaixo de mim, dentro do sistema de gestão, porque aí eu construí isso já em outros trabalhos, porque no começo eu não aceitava isso, por mais que eu trabalhasse mais, fizesse mais, criasse todo o sistema, estava tudo em nível igual, mas aí eu constelei, foi um monte de coisa que foi acontecendo. Enfim, fui construindo esse processo de migração. Setembro de 2019, eu decidi que eu ia aposentar da advocacia. E aí eu falei, eu ia aposentar, deixar a gestão do escritório. Eu continuo ainda hoje sócio do escritório, recebo distribuição de lucro, mas deixei de receber para o Elabore. E aí eu fui contar isso para os meus pais, que eram meus sócios. E aí eu sentei numa reunião com os dois, sentado na frente um do outro, e com perdão da palavra, o termo técnico seria com o cu na mão, literalmente com o cu na mão, morrendo de medo, eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu vou me aposentar este mês. Se vocês precisarem da minha ajuda no processo de gestão, eu vou fazer, eu posso preparar outra pessoa para gerir o escritório, eu posso passar para vocês, eu não vou mais receber para o Labore a partir desse mês, e eu não vou interferir no processo, aí vocês decidem o que vocês querem fazer, mas eu posso ficar de consultor, se vocês quiserem, a gente pode alinhar um processo de transição, mas eu quero agora seguir o meu sonho, que é trabalhar com desenvolvimento humano. E quando eu falei isso, meu pai olhou para mim e falou, você não tem honra, você não tem palavra. Um tipo 1 autopreservação
feridíssimo com aquilo que eu tinha falado. E quem conhece a minha relação com meu pai sabe que é extremamente amorosa. Tenho uma relação com meu pai extremamente amorosa. A hora que meu pai falou isso para mim, eu respirei, eu olhei nos olhos dele e falei: pai, o senhor sabe o tamanho do amor que eu tenho para o senhor, o tamanho do respeito que eu tenho pelo senhor. Eu amo a advocacia e tudo que a advocacia me trouxe. Eu amo o escritório e tudo que nós construímos juntos aqui. Eu sou extremamente grato. Mas esse tipo de abordagem não me segura mais. Eu estou saindo do escritório, independentemente daquilo que o senhor acredita. Eu amo, respeito e agradeço a sua posição. Me entristece saber que o senhor pensa desse jeito. Porque se o senhor está falando, o senhor pensa, acredita nisso. Me entristece. Mas, independente disso, eu vou estar sempre aqui, grato pelo escritório, grato ao senhor por tudo que o senhor trouxe antes de mim, mas, a partir desse momento, eu sigo o meu caminho. Nesse momento, eu olhei e falei, cara, eu consegui andar. Eu consegui sair do nível de consciência que eu estava. E passados 2 meses, aí por questões semelhantes de escolhas de vida, eu decidi me separar depois de 1 ano de terapia de casal, e foi mais ou menos com a mesma firmeza de decisão e estrutura de consciência que eu fiz esse processo de separação. Então, nesse momento, em 2019, eu falei, eu consegui caminhar um pouco e eu percebi que eu consegui dar um salto em caminho de desenvolvimento. E acho que são caminhos cada vez maiores que a gente vai trilhando. Porque quando você caminha um pouco, os desafios passam a ser maiores também. Então, enfim, são processos que você vai reconstruindo e reconstruindo e reconstruindo, então, e vai se reinventando nesse processo, num caminho de autoobservação e autopercepção. Então é isso. Eu acho que eu respondi. E o caminho de flecha eu não respondi, Raquel. A gente vai responder o caminho de flecha aqui, mas lindas partilhas. É tão importante saber como que funciona esse movimento emocional na hora de fazer essa transição, como que isso impacta, e até essas consequências mesmo, né? Eu não estava dando espaço para ser amado, quando fiz isso percebi que eu podia ser amado, dói, mas foi nesse doer que eu ganhei a minha própria liberdade, que eu cresci no meu nível de consciência. Então, como é importante mostrar que existe muita satisfação no pós, né? No pós-dor. Mas a gente pode também agora responder a pergunta da Raquel, aqui, como que é esse caminho de flecha lá para a flecha 4? Raquel, Quer querida, começar, Edi? Opa. Pode falar, você quer? Não, O 2 sempre vai deixar o outro falar, fazer, eu vou permitir. Agora, um 2 com 2, como vai ser essa briga, eu não sei. Quem é que fala? Eu vou permitir para você, Nelson. Para o ímpar, né? Senão eu decido. Pronto, por isso que nós escolhemos não vai uma decidir 8 nada. aí. Não vai decidir nada. Vamos seguir. Eu falo, vai. Primeiro os damos. Esse caminho, para mim, da flecha 4, ele é um caminho sagrado, tá? Tanto num nível baixo de consciência, como num nível mais elevado de consciência. Porque, vamos colocar assim, pensando que são níveis infinitos de consciência. Então, a gente sempre vai tocar na criança ferida num nível mais baixo de consciência do que o nível de consciência que a gente está. Então, se eu estou aqui vivendo a minha vida e, de repente, eu sinto que eu gostaria de ter o reconhecimento ou a validação de alguém e eu não tenho esse reconhecimento, essa validação, automaticamente eu entro um pouco nessa dor do abandono, nessa dor da rejeição, e aí o meu coração ele se fecha e eu tendo a ficar num estado interno de melancolia.
Às vezes, também num processo de romantização, quando a gente está querendo conquistar algo, ou querendo construir algo, então também entra isso naturalmente dentro do meu processo interno. Só que quanto mais você exercita o trabalho de consciência, você é capaz de perceber essa melancolia, essa romantização, você é capaz de perceber a dor da inveja ou da hipersensibilidade, né? Então você olha e fala, puta, eu não tenho aquilo que aquela pessoa tem. Eu poderia tocar e aquilo me falta ainda. Então você percebe isso acontecendo. Quando você percebe isso acontecendo, é sagrado, porque você entra num estado da alma tão profundo. E aí o tempo que isso leva ele não é linear, tá? E não é igual para todo mundo. Depende do teu caminho de desenvolvimento e do quanto você é acostumado a tocar nesse espaço interno com consciência. Então, você toca no espaço interno de uma dor da alma sagrada. Só que quando você toca aqui e se permite permanecer aqui e acolher esse espaço, o que acontece é sublime. Porque é como se o seu coração se preenchesse. Do quê? Não é do quê, não tem. Não dá para explicar com palavras. Ele se preenche, ele se inunda. E a hora que ele se inunda, parece que você se restabelece de dentro para fora e ganha uma estabilidade de alma. Você ganha um estado de paz extremamente sagrado, sublime. E nesse estado de paz sagrado, associado à tua visão natural de amor incondicional, o que é o amor incondicional? O amor que não impõe condições. Eu amo você, mas quero que você fique feliz. Não, eu não quero que você fique feliz. Eu amo você, ponto final. Se você quiser ser infeliz, eu respeito a sua escolha de vida. Você tem o direito de ser infeliz. Então, você toca num espaço tão sublime e tão preenchido, porque nesse raio 4 eu sinto o meu coração se preenchendo. É literal. É como se eu me inundasse de algo que vai além de mim. E aí transborda. E aí não tem como você não transbordar, entende? E é engraçado, porque você fala isso, a hora que eu toco nesse espaço interno, você pode perceber que as minhas palavras elas ficam mais artísticas, elas ficam mais poetizadas, porque é da natureza desse espaço interno. Isso acontece, aflora naturalmente, entende? Só que isso vem de um estado de consciência na observação daquilo que você está tocando. Então você precisa tocar nessa criança ferida, nessa dor. E não é ruim isso é bom, isso é maravilhoso, isso é sublime. Você vai tocar na melancolia, você vai tocar nessa romantização. E é sublime. Só que você se permite permanecer e estar ali. E aí você acolhe, e aí transborda. Estou vendo que ali tem algo para falar, ela é especialista em tipo 4. Não sei nem porquê, né, Li? Também não sei por quê. Não, uma coisa que eu ia compartilhar, que me veio com a sua fala, é que o 2 ele só tem essa possibilidade de alcançar a ideia santa, da santa liberdade, quando ele vai na flecha e integra a flecha 4. E tem a conexão com o absoluto, tem a conexão com essa santa origem e esse preenchimento. Mas esse preenchimento vem, né? Quando ele para de reprimir as necessidades, ele vai na flechinha do 4 e olha para suas sombras. E se preenche, vê aquilo e abraça a sombra, né? E esse paradoxo de não ficar querendo só positivar as coisas, porque o 2 faz parte também de uma tríade dos positivos, né? Então ele nega esse aspecto sombrio que é simbolizado arquetipicamente pelo 4, e quando ele vai no 4, integra essa flecha, ele tem essa possibilidade de, através da integração e essa reconexão com a santa origem, com o Criador, com Deus, com o divino, com o absoluto, aí ele acende essa ideia santa da santa liberdade. Então, a importância, né, das flechas, principalmente nesse nível de consciência onde você
já está caminhando um tempo aí com o Eneagrama. É fundamental. Só isso. É interessante ouvir ali dizer, porque ela tem uma visão que é um pouco diferente, é igual à minha, mas é um pouco diferente na maneira de enxergar algumas coisas. Porque ela coloca a sombra e um lado mais positivo. Eu não enxergo como a sombra ser um lado mais negativo. Para mim, sombra é aquilo que está na escuridão, aquilo que a gente não enxerga. Quando você enxerga e traz luz para a sombra não tem nada de positivo, é um processo de negativo, ela é um processo de dor da alma. E como um processo de dor da alma, ela não é ruim e nem boa, ela só é. E quando você toca na sombra com esse olhar de acolhimento, ela se torna luz, é natural ela se tornar luz. Então a gente fala exatamente a mesma coisa, mas tem um pontinho aqui que tem uma maneira diferente de enxergar esse processo do Eneagrama, que é a mesma coisa. E aí a beleza dessa construção, porque o Eneagrama não é um trabalho finalizado. O Eneagrama é um processo em desenvolvimento. Nós estamos construindo o Eneagrama a partir da humanidade. E a humanidade tem as suas diferenças de visão e de enxergar e de mundo. E essas diferenças são tão sublimes quanto a sombra e a luz, porque elas ajudam nessa construção que que ela tem vários pontos de vista. Ela é sei lá o quê, entendeu? Ela não é unicelular, ela é policelular. Então, todo mundo tem a sua possibilidade de enxergar a sua visão e o seu caminho de desenvolvimento. Então, é um trabalho de autoobservação. Complementando aí, né, Raquel, querida, né, você perguntando, estado de autoobservação que para cada um é um medicamento diferente, né, Nelson Lee? Então, é entender como funciona, o que é sombra, o que é luz para cada um, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante para vocês, né? Eu fazendo um atendimento com um perfil 1, né, ali no Eneagrama, e ele falando, mas é regra porque eu briguei com fulano e tal, um atendimento terapêutico dentro de psicanálise. E eu deixei de extravasar, né, tudo isso, eu disse assim, fulano, para ajudar ao outro, eu infrinjo regras, né? Então, eu já fiz várias coisas, mas com a minha intencionalidade é de auxiliar ao outro. Então, o que era a sombra ali para ele, né? Eu estava fazendo ali, infringindo regras, né? Passar no sinal enquanto alguém estava passando mal comigo e eu estava infringindo regra porque a minha iluminação ali é o auxiliar, enquanto para ele era uma questão sombria ali, né? Vamos colocar nesse sentido. Então, é tão tênua, né, essas situações para a gente entender como funciona e dentro dos raios de personalidade mesmo, né? E é sobretudo trazer esse processo de autoobservação. Que remédio é esse que vai ser bom para mim? Eu digo para vocês que lá na minha flecha 8, né, para poder responder aí você, Raquel, indo para o 4, na minha flecha, é muito fácil, né? Eu me posicionei hoje onde eu tenho que ter um poder, de dar ordens, isso é desconfortante para mim, mas é necessário. Eu vou muito fácil hoje lá por todo o processo que eu estou passando de vida, do meu desenvolvimento do meu raio 2. Né? Ir para o meu 4 é dolorido pra cacete. Se cacete for palavrão, desculpem. É dolorido assim porque eu disse assim, nossa, eu vou ter que parar para ir para o salão enquanto tem alguém passando dor, eu vou ter que parar para fazer, sabe, eu sei a miligrama dos medicamentos dos meus pais, mas quando chega para mim, se o médico perguntar, olha aí, e aí para você, que remédio você está tomando? Eu digo, olha, eu tomei um remédio, mas eu não lembro o nome. Não me importo, né? E quando eu estou fazendo esse trabalho de ir lá na minha flecha 4, causa uma dor. Não, eu vou fazer isso
intenção de mim, para o meu benefício, para o meu lazer, para o meu prazer, daquela dor. Mas é quando eu acesso essa questão de assim, eu sou merecedora. Eu também sou uma filha de Deus muito amada. Eu mereço me divertir. O que vai acontecer está fora do meu controle. Eu não tenho como, né? Porque o outro está passando por um processo que é dele. Por mais que ele acredite que seja uma sombra ou uma iluminação, é dele. Eu não tenho como mudar isso. E aí vai no meu contexto de desapego, né? Mas é desafiador eu olhar para mim, olhar para dentro. Raquel, não sei se eu respondi a vocês, se vocês conseguem me entender. No meu ponto 2, olhar para mim, olhar para o meu eu, as pessoas perguntam, sim, e aí você? Quando seus pais se forem aí, o que você construiu para você? E olhar para esses meus processos de que eu não construí nada material, né? Vou dizer assim. Mas eu construí muitas coisas, processos de cura que se estabelecem com várias pessoas nos meus processos, dá uma saciedade, né? Mas também eu estou trabalhando de ir na minha saciedade, de me saciar lá no ponto 4, né? De trazer esse conforto, assim, nossa, é tão bom dormir até mais tarde, é tão bom não ter compromisso de ter que cuidar de alguém. É dolorido ainda para mim, confesso a vocês, mas eu estou indo lá. Tem sido desafiador. Mas quando eu chego lá, ali, né, traz uma, complementando aí, né, que o Nelson falou, para mim traz uma saciedade, né? Eu pertenço. Eu também sou merecedora de ser amada, de ser cuidada, né? Hoje, e tem alguns contextos, complementando aqui para vocês, que até no meu vocabulário eu modifiquei, indo nas minhas flechas, né? Eu não digo nas minhas redes sociais, nas minhas verbalizações, assim, eu ajudo você com meus processos terapêuticos, eu ajudo você com o enneagrama. Isso eu aboli do meu vocabulário. Eu coloco assim, eu auxilio você nos meus processos. Uma outra coisa que eu também, e são movimentos meus, tá? Movimentos meus, que isso são gatilhos para mim, para eu poder me equilibrar. Quando também as pessoas, eu pergunto, e aí, como você está? Quando eu pergunto isso, é que eu já quero que o outro me traga os problemas dele, as situações dele, para eu trazer uma palavra de carinho, de lenitivo. Hoje eu já digo assim, que você esteja bem, né? Justamente sabendo que eu vou querer ajudar. Se o outro diz assim, putz, eu tive uma dor de barriga, eu vou dizer assim, ó, faz esse chazinho tal que vai funcionar para você. Né? Então, são essas questões do nosso processo de autoobservação, né? Tem uma técnica muito legal que é de um dos mestres ascensos, né? Eu sou iniciada na gnose e pratico muito isso. É a chave sol, né? Onde eu sou o sujeito, o objeto que se observa em determinado lugar. Então, no restaurante, num templo, no consultório, eu estou o tempo todo ali me auto-observando. E quando eu trago esses gatilhos, né, muitas vezes, eu já dou 2 passinhos para trás, porque eu quero mergulhar também, eu quero ser esse fragmento do Criador que merece também ser amada, né, pertencer, ser cuidada. Então, são movimentos que eu faço, não sei se eu respondo ou confundo vocês, né, mas fiquem à vontade para questionar aí e até complementar também, né, Elcio? Bom, lindas partilhas, Nelson, Edi. A gente já segue caminhando aqui também para o nosso encerramento, para a nossa 1 hora, mas quero colocar aqui mais uma vez, se alguém tem mais alguma questão, se alguém quer aproveitar antes da gente finalizar também, fazer alguma colocação. Eu quero falar uma coisa, Bianca, que eu acho que é importante a gente falar, que não tem a ver com o tipo 2, mas tem a ver com o nosso congresso. Eu não sei quantos de vocês já se inscreveram, mas a gente vai fazer um congresso da SPE. Um dos objetivos dessas lives é trazer essa questão
para vocês conhecerem um pouco dos palestrantes e da visão dos palestrantes do Congresso, de como a gente vai trabalhar. Então, ali vai ser palestrante do Congresso, a Bianca vai ser palestrante, a Edi, a Mari vai ser, o Ademar vai ser palestrante, e tem muitas outras pessoas que vão trazer também. E está fechando, está virando, tá virando, né, Li, o lote? Tá virando lote. Nós estamos, eu ia até trazer também, Nelson, obrigada. Nós estamos nas últimas horas do primeiro lote, do preço de primeiro lote. Então, na virada do dia, a gente já vai para segundo lote. O congresso, o primeiro congresso foi maravilhoso, foi aqui em Sorocaba, foi incrível. A SBE ela tem uma característica diferenciada com relação a isso. Nós tivemos trabalhos não só de palestras no ano passado, como acabou abrindo o tapete trabalho energético, o que foi uma surpresa. Então, esse ano a gente vai abrir a possibilidade de workshops além das palestras também. Esse ano vai ser, Cristina, o ano passado a gente teve online também. Esse ano a gente vai fazer só presencial o congresso. Tem uma festa dos 9 raios, com músicas dos 9 raios, com jantar dos 9 raios, comida para cada um. As mesas são específicas dos 9 raios. É incrível o congresso, é maravilhoso. Até o gatinho da Ademar resolveu aparecer aí para poder participar do congresso, tá vendo só? Mas é um congresso maravilhoso. São 2 dias inteiros e com palestras e workshops vivenciais também. Vai ser no Eco Resort, em Mairiporã, bastante contato com a natureza, pertinho do aeroporto de Guarulhos. Tudo isso foi pensado para trazer vocês. Vem gente de Portugal também, Cristina. Vem gente de Portugal para poder participar, inclusive para palestrar, tá? A Mônica vem de Portugal para dar palestra aqui para a gente, porque ela é uma das mentoras da SBE do Brasil também. Eu também quero estender o convite, lembrando que são nos dias 16 e 17 de setembro. E como o Nelson colocou, o congresso do ano passado foi incrível. E o desse ano está ainda melhor, com muito mais conhecimento, com muito mais conteúdo, dessa vez não apenas palestras, como ele trouxe agora para um espaço de workshops também. Então, vai ser realmente muito, muito rico. Então, vi aqui que a Edi já reforçou, 16 e 17 de setembro. Mairiporã, uma cidade ali, para quem está um pouco de fora, como o Nelson já colocou, é pertinho do aeroporto de Guarulhos, mas é uma cidade bem próxima à cidade de São Paulo. Então, está entre São Paulo, Atibaia, que é uma cidade bem conhecida também. Então, está aí nesse meio. Então, quem ainda não comprou e pretende participar, lembra que estamos nas últimas horas para a virada do lote. Então, queria convidar vocês para não perder essa oportunidade de aproveitar essas últimas horas. Mais alguém? Dá para ouvir um Raquel tá pouquinho perguntando. sobre o acesso à flecha 8 ou já acabou o tempo? Edi, Nelson, vocês conseguem falar um pouquinho sobre o acesso do 2 na flecha 8? Acho que a gente pode, se todo mundo topar, acho que dá para a gente 5 minutinhos para cada um aí. A Raquel tá torcendo aqui, ó, aí tá com vocês. Eu falo aqui, eu já dou exemplo prático, tá? Vocês estão assistindo aqui a live, vocês viram que eu já interrompi a Bianca e falei, você não vai decidir nada, eu decido. Ali falou, eu já interrompi ali e falei, não, isso aqui eu vejo que tem uma outra visão. Isso é bem flecha 8, Só que uma coisa é quando ela está integrada, né? Então, para mim, a flecha 8, hoje, por exemplo, é um dia que eu fui para São Paulo e eu vivi muito a flecha 8 de uma forma não consciente, de forma inconsciente. A hora que eu estou no trânsito em São Paulo, eu vou lá e toco na minha flecha 8, fico enfurecido, uma raiva, ela sobe o sangue e eu me sinto irritado, eu me sinto... E aí volta, passa na hora, mas eu tenho que dar vazão a isso. Quando ela está integrada, eu consigo sentir, eu toco no espaço interno em que eu estou mais presente, mais preenchido,
e eu tenho muita objetividade na forma de me comunicar, muita objetividade na forma de trabalhar, de tomar decisão. Enquanto eu não tenho essa, se de alguma forma não está integrada emocionalmente, eu não consigo acessar a flecha 8. Eu não consigo tomar decisão, eu fico travado. E aí, em movimento de estresse, em movimento inconsciente, se eu me sinto injustiçado, se eu vejo alguém muito devagar na minha frente, aí ela toca em movimento de estresse, me sinto perdendo tempo, ela vai em movimento de estresse também. Aí são características, ainda que eu tenha um instinto sexual muito alto e o autopreservação reprimido, ela vai com mais força ainda quando está inconsciente. Só que como eu tenho esse trabalho de autoobservação, a hora que eu toco nela, eu já sei que eu estou nela. Eu falo, tô estourando aqui, tô rasgando. E a Então, Raquel para quem já fez... até colocou aqui, Nelson, desculpa, Raquel, se não é sexual isso do trânsito. Tem o lado sexual também. A Paulinha e o Ademar já participaram dos cursos que eu faço bastante também. Às vezes eu estou muito cansado em final de curso, eu já quero cortar, já quero finalizar, bem objetivo mesmo, vamos andar, vamos fazer a coisa correr, porque estou cansado e estão enrolando, vamos parar de enrolar. Então, essas coisas, elas acontecem naturalmente nessa flecha 8. Integrado não me causa dor, tá? Quando ela não está integrada, aí me bate uma culpa, um arrependimento imediatamente depois. Aí eu falo, pisei na bola. Aí vem um pouco da carência, um pouco do medo, e aí uma vontade de agradar o outro, que aí já vai para o 4, né? E eu assim, não vou ser amado, a dor do abandono, e agora? O que vai acontecer comigo? E aí acontece esse processo também naturalmente. Eu vou dar um exemplo rapidinho, Raquel, também de trânsito, né, para todos vocês aqui, né? Meu pai andando comigo e eu dirigindo, né? E eu deixo os outros passarem na minha frente, né? E às vezes alguém faz alguma gambiarra, alguma coisa assim, né? Eu disse, ô meu irmão, né? Fala assim. E meu pai diz assim: tu ainda chama um filho da pi desse de irmão? Eu digo, meu pai é um irmão equivocado, mas ele é meu irmão, né? Equivocado aí das leis. Então, realmente são situações e situações, né? Que eu sendo um dois social, né? E aí querendo que agradar um todo, né? Querendo auxiliar um todo. E nesse sentido, mas muitas vezes eu dou aquele esporro e tal, né? No sentido de, né, não é só mimimi o tempo todo, não, viu? Só para vocês entenderem também como funciona, né? A gente vai no sentido das nossas flechas, né? Se auto-observando nesses movimentos e se dói, né? Porque precisa ali ser trabalhado, né? A partir do momento que nós vamos acessando as nossas flechas e fica mais confortável, fica saciado nesse movimento, aí podemos entender que tem níveis aí, né? Se elevando dentro do nosso desenvolvimento do ser. É isso, gratidão, gente. Vamos lá no congresso, eu quero beijar vocês, abraçar. Pode ser? Quem é que vai aí? Eu vou falar sobre uma palestra muito legal também, como todos os outros corações aqui que estão. O Enneagrama nesses campos energéticos espirituais. Mostrar para vocês ali como é que funciona nossas fixações. Então, tem muita coisa ali para nós trabalharmos juntos, desenvolvermos juntos. Cláudia, querida, dizendo que vai ser maravilhoso, gente. Bem-vinda, Cláudia. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. A gente até ultrapassou um pouquinho o tempo. Ângela, vem, tenho certeza que vai ser riquíssimo para você. O congresso, de fato, a Ademar tá mandando você vir também. O congresso vai ser riquíssimo. Angela, eu vou usar minha flecha 8, tá? Para de enrolar que você vai pagar mais caro. É bem isso, as últimas Para de horas. enrolar. Estamos nas últimas horas, daqui a pouco virada de lote e o investimento vai ser um pouco mais alto. Tá imperdível, né, gente? Tá Imperdível. imperdível, não percam. E aqui não é propaganda, não, pessoal. Eu estou encantada, de fato, com a variedade de temas e
tem assim uma asinha 7 aqui, que eu fico numa gula tremenda querendo participar de tudo, mas é claro, não vou conseguir, né? Porque a gente vai ter workshops e palestras acontecendo com temas muito bem direcionados, a gente vai poder estar ali na essência, na natureza daquilo que a gente mais busca. Mas, Ângela, se precisar de mais detalhes, fica à vontade, pode nos chamar lá pelo Instagram, na SBE, pode mandar um direct ali, ou para qualquer um de nós também, que estamos participando do Instagram, e a gente auxilia você lá pelo direct, ou te passando um telefone de contato, mas a gente te dá aí todos os detalhes que você quiser saber a respeito. Bianca, não sei, eu sei que a gente já passou do horário, Agora, mas se quiser posso tirar as dúvidas já também, sabe o que eu queria pedir? Eu não sei se as pessoas estão dispostas, só para quem quiser, tá? Só para quem quiser. Mas eu queria conhecer quem está na live. Na live, isso não é uma live, quem está na aula. não. Eu queria, se der para as pessoas abrirem a câmera e se apresentarem, falar de onde elas são e qual o caminho que elas têm com o Enneagrama, de onde que elas conheceram o Enneagrama, seria legal, né? Cada um se apresentar e falar do seu caminho com o Enneagrama. Dá tempo de fazer isso, Bianca? Dá tempo para quem estiver interessado, vamos lá. Então, vamos lá. E se Utilizando, eu tiver vou lá na dúvida, minha, pode perguntar. Já tira a dúvida do Enneagrama, do Congresso do Enneagrama. e utilizando aí seu poder de síntese, né, para que todos possam aí falar um pouquinho também, para não irmos tão a fundo, a tempo, né, por conta do nosso tempo. Eu não sei se cai aqui pelo Zoom, Não, não vai cair. tá, por conta do horário, né? Então, podemos Sim, seguir. A Ângela tinha aberto a câmera aqui. Quem começa? Vai lá, Lia, se apresenta, vai. Começa com a ânsia de intimidade aí, vamos lá. Eu, eu tô achando engraçado porque o 2 tem esse padrão, né, gente? Ele gosta de conexão, ainda mais um 2 sexual, ele quer que todo mundo se presente, né? Quer ver as carinhas? Gente, eu sou Li Miranda, sou tipo 4, também vou ser uma das palestrantes do Congresso. Para mim é uma alegria fazer parte desse núcleo que é a SBE. Sou uma 4 social e vai estar incrível e é muito bom estar aqui com vocês fazendo esse movimento e abrindo, né, para a gente trazer mais pessoas para dentro da SBE. Esse é o nosso propósito como mentores. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse grupo, né, essa tribo. A gente está aqui para a gente crescer juntos. Esse é o nosso propósito. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu vou me apresentar, vamos seguindo aqui a sequência, daí a gente vai. Meu nome é Nelson Sense, eu sou um dos sócios e mentores da SBE e trabalho com desenvolvimento humano já há alguns anos também. Vivo a minha vida como um caminho de desenvolvimento humano, me trabalho há muitos anos, acho que desde que eu nasci, mas assim, profissionalmente, que eu vivo com treinamentos e trabalhos terapêuticos, acho que desde 2010, abril de 2010. Então já faz muitos anos nesse caminho aqui e sou um dos mentores e também um dos sócios da SBE e reforço tudo aquilo que ele trouxe para vocês, que esse é o propósito da SBE, de fato trazer um pouco de amor para o mundo por meio do Enneagrama, né? Usar o Enneagrama o mundo a serviço do amor. Então, para aqueles que têm essa visão, sejam bem-vindos para participar de todos os trabalhos que a gente tem. Bianca, vamos lá, seguindo a sequência. Eu sou a Bianca, sou psicóloga, trabalho com Enneagrama já há bastante tempo, também vou estar lá no congresso, vou estar falando sobre os nossos diversos eus, sou terapeuta clínica, psicoterapeuta clínica e também atuo na área organizacional com desenvolvimento e potencialização de líderes. Então, são minhas duas grandes paixões na área da psicologia e utilizando o Enneagrama em todos os contextos. Vamos lá. Cláudia, a próxima? Olá, se você diz, eu sou.
Boa noite, gente. Então, sou Cláudia aí, estou estreando, né, na SBE esse ano como mentora de Enneagrama. Para mim foi uma novidade assim, muito prazerosa. Há 2 anos que eu tive contato com o Enneagrama no início da pandemia, com o Nicolai. Eu digo que ele me ajudou nesse processo aí, acho que todo mundo passou, né, no Enneagrama, e depois fui me apaixonando, falei, não vou fazer a formação, só vou fazer só o primeiro, que eu já tinha formação de coach, enfim, acabei fazendo toda a formação. Eu saí do mundo corporativo em 2019, trabalhando 21 anos. Hoje eu atuo como facilitadora de desenvolvimento humano, aí com, né, diferentes vertentes, mentoria de pessoa física e jurídica. E estou aqui para aprender e para compartilhar, né, trocar, como ajudando no processo de transformação de outras pessoas, enquanto eu me transformo também. E nessa jornada eu tive o prazer de encontrar aí uma parceira de jornada, a Raquel. Ela está me ajudando nesse processo aí de trazer o Enneagrama para o meu portfólio de produtos. A gente junto aqui está enneagramando aí o mundo, trazendo essa visão maravilhosa aí, contribuindo com o processo de outras mulheres. É isso. E podem contar comigo aí para precisar. Esse ano eu não fui palestrante não, mas no ano que vem serei. Prazer. Prazer, Cláudia, obrigada. Raquel, Boa noite, pessoal. Muita alegria estar com vocês, ver tantos rostinhos aí, amados, crescendo, aprendendo juntos. Não perco uma oportunidade de estar junto com vocês. E há 30 anos trabalhando com desenvolvimento humano, pesquisando e tentando trazer para a luz, né, descobertas como viver melhor, qualidade de vida, estarmos cada vez nos aprimorando mais. Concluí agora em 2023 a formação com o Nicolai, sou mentora em desenvolvimento pessoal, agora estou também treinando pelo Enneagrama, já há anos apaixonado, mas agora me sinto segura. Tem aqui a Ângela, que já trabalhou participa com a gente nos grupos de estudo. Temos aqui a Cláudia, minha parceira querida. Aqui no Espírito Santo, eu trabalho com a Lili Zausa e com a Fernanda Souza, Fernanda Silva, e aqui distribuindo o Enneagrama, entregando o Enneagrama, sempre honrando essa sabedoria sagrada. E vou estar com vocês também no congresso. Sou 8 social. Beijo. Edi, Tá bom, Edi Duarte, estou terapeuta, tenho formação em turismo, pedagogia, metodologia do ensino superior, gestão em ecoturismo, mestrado na área ambiental. Tive uma empresa de consultoria e instrutoria durante 14 anos, e a partir do momento que eu conheci o Enneagrama, eu fiz a virada de chave. Quando eu me autoconheci, sabendo realmente quem eu sou, podendo ouvir, acolher, né, e trazer um leitmotiv a cada coração, me tornei psicanalista, terapeuta integrativa e hoje, né, Master e mentora Enneagrama. Estarei no congresso também, vai ser um prazer, já está sendo, né, compartilhar todo esse pouquinho de conhecimento, de algumas experiências em campos energéticos, espirituais. E, pelo que eu vi, eu sou a única aqui do norte, falo de Manaus, no Amazonas, já trouxemos alguns movimentos do Enneagrama de formação para cá, com o Gustavo, né, com o antigo Núcleo da Consciência. E, enfim, a ideia é poder enneagramar também por aqui pelo norte, né? A Mari também sempre está por aqui pelo norte, né? A Mari vai já se apresentar aí. E é sempre um prazer, né, despertar outros corações, né, para essa elevação da consciência. Isso é uma grande satisfação para mim. É isso. Dai, consegue falar com a gente, Dai? Estão me escutando?
Estamos. Vocês vão ouvir barulho de criança atrás aqui. Eu tenho meu pequenininho de quase 3 anos e a Aurora, que é pequenininha também, tem 8 meses. E que ele quis vir ver você. Dá oi, fala oi, Todos tchau. participando já da aula. Então, daí por isso que eu não abro a câmera, porque é muita loucurada junto aqui com as crianças. Eu conheci o Enneagrama há pouco tempo, eu sou aqui de Curitiba. Já gosto bastante dessa área terapêutica, já estudo muita coisa, já vi muita coisa até agora, mas a minha formação é administração. E eu conheci com a Renata. Mostro. Ele quer mostrar um desenho que ele fez agora. Ele é bem comunicativo. Ó, fala tchau, a mãe tá conversando com eles, tá? Tá bom? Já mostrei, eles acharam lindo, tudo lindo. E eu sou um tipo 9, descobri agora com a Renata, a gente fez o Cura Raiz e o Cura Ancestral, que acho que foi os dois cursos que ela fez. É uma novidade totalmente para mim, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar do Enneagrama, assim, já participei de várias outras terapias, gosto muito disso, sempre vou por curiosidade, e tô nesse caminho, assim, de fazer essa transição de carreira também. Eu sou formada em administração, saí, daí tive meus 2 pequenos, e agora quero retornar para trabalhar com terapias complementares, holística, enfim, nessa área, com as formações que eu tenho. Já fiz curso de vidas passadas também, então complementou bastante com tudo que eu já tinha de bagagem. Eu acredito que eu sou um 9 social e com como que é o autopreservação reprimido, né? Então ainda é muito novo para mim tudo assim, tudo muito, tô aprendendo bastante, mas tô achando bem legal. Vou tentar ir para o congresso, mas não sei se com a galera vai vai dar muito certo, mas se eu fosse só conhecer a Aurora, provavelmente pessoalmente. Ele não para de falar junto aqui. Tá bom, tá bom. É isso. E a Aurora ela tem síndrome de Down e ela foi uma das minhas inspirações até tipo para chegar na Renata, porque meu marido também é autista. Enfim, a gente chegou nela por esse tema e por essa situação. E o meu trabalho agora eu criei um Instagram com o nome de Nova Aurora, justamente por ela, assim, para ir para essa linha. Então, conheçam a Aurorinha, tá sempre junto, fez os cursos todos juntos lá com a Renata, participou. E é isso. Eu tô gostando bastante, assim, tô participando das lives para entender um pouquinho mais como que é isso tudo e, enfim, é bem novidade, mas é bem bom. Ai, muito bem-vinda ao Enneagrama. Com certeza vai ser um universo que vai expandir muito no autoconhecimento, nos caminhos de desenvolvimento contigo, com as crianças. Muito bem-vinda a esse universo. Obrigada, tô bem feliz mesmo, bem empolgada e participando quando dá e quando eu consigo junto com a galera. Vai ser uma Sempre tô honra ter junto. você e as crianças com a gente no congresso, se você for. Tomara que dê certo, sim. Gratidão. Gratidão. Demar, Boa noite, eu sou Ademar, também sou membro da SBE, faço parte hoje do colegiado DEP São Paulo e integrante da equipe do Movimento Inocência, coordenada pelo Nelson Sense. Eu estarei na próxima segunda-feira falando do tipo 3, aqui nesse mesmo link, né, da SBE, eu, a Juliana e a Ângela. Estarei também colaborando e compartilhando um workshop no Congresso em setembro, falando de instintos e estado de presença. E eu conto com a presença de todos vocês. Se você também tem um olhar para a vida, que ciência, espiritualidade caminham juntos, vem junto com a gente, vem caminhar, vem por esse caminho da mandala sagrada do Enneagrama. Garanto para vocês que vocês terão ganhos imensuráveis. Dito. gratidão. Ângela, Oi, aproveita, tira a dúvida que você quiser. tá bom. Não, eu queria saber, né, nessa acomodação, vai ser nesse local da palestra mesmo?
Sim, vai ser num eco-resort, então você pode se hospedar nesse mesmo ambiente. É um local de natureza bastante lindo, especial, então é por lá a acomodação também, sim. E o transporte do aeroporto até lá, como é que pode se fazer? Aí o transporte é à parte, né, Nelson? Nelson pode, mas o No caso, transporte. vai até Sim, Guarulhos, né? Isso, aí sim. O transporte, cada um vai ajustar o seu. A gente colocou próximo a Guarulhos justamente por causa disso, tá? E aqui eu vou pedir para vocês darem uma acelerada. Não sei se todos vão querer falar ou não. Quem não quiser não precisa falar, tá? Não é obrigado. E quem for falar, traz as dúvidas, a gente está aqui para solucionar, mas a gente vai precisar encerrar, porque eu estou recebendo mensagem aqui, vai finalizar a gravação, vai finalizar o Zoom. Então a gente precisa finalizar. E aí, se tiver mais dúvida também, pode ser tirada no grupo de WhatsApp ou individualmente por nós. Desculpe atrapalhar, Ângela. Não, não, eu vou tirar maiores dúvidas com a Raquel, que a Raquel aqui é do estado, e no caso, nós duas vamos dar um jeito. Talvez a Fernanda vá também, né? Um Uber é Aí, rapidinho, viu, Ângela? O acesso Uber ali, o táxi, é, hum, em média, 40. A Fernanda vai palestrar, Ângela. ah, pois é, agora eu só vou me organizar Bem, e entro em contato com vocês. Tenho vontade, sim. Tenho bem certeza que vai ser perdido. maravilhoso. Vamos animar, Ângela. Eu também sou daqui do estado. Mais gente eu animo. Vou falar com o Pois é, Fernando. isso aí, ó. A gente vai junto na hora do transporte, entendeu? Vou ver Uhum, com a vamos pôr Fernanda para ela montar um grupo com quem quer ir para ajudar a gente a se organizar, então. isso aí, tá bom. Eu Tá sou bom. 8, né? Falei pouco, mas eu sou um 8 social. Ah, que bom! Parceira de raio. Isso aí. 8 não, 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 sou 5 social. Ah, tá bom. Flecha do 8. Isso aí. Ângela, Adriana, não esqueçam que está nos últimos momentos do lote, vai virar. Então, de repente, Tá, já encerrei. aproveitem esses últimos momentos do lote. Entra no site para comprar, fiquei com essa dúvida. Tá bom, pode É no deixar. site que compra o lote? Sim. Sim, lá. Dá para comprar no site, tem uma LP que você compra lá. Você compra direto no site, você pode entrar. Eu vou colocar aqui para você, ó. Vou colocar aqui nas mensagens para vocês. Mas aí a gente pode mandar, ó, chat. Deixa eu colocar aqui. Vocês podem depois mandar no próprio grupo de WhatsApp também, ou dentro da SBE, do Instagram da SBE. Fiquem à vontade. Tá bom, vou entrar lá e dar uma olhada. Ok, Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. boa noite. Tchau. Boa Mais noite, alguém pessoal. quer falar, tirar alguma dúvida? Mais alguém quer se apresentar? Tudo bem. Ok, então, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, pela partilha. Nos vemos em outros encontros e espero encontrar com todos vocês lá no nosso congresso. Uma boa noite para todo mundo. Edi, Nelson, muito obrigada, especialmente pelas trocas especiais do Raio 2. Um beijo para todos. Mari, Obrigado a todo mundo que obrigada. participou aqui Beijos. por ter Obrigada, ficado até mais Bianca. tarde. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Boa noite a Tchau. todos. Valeu, beijo. Boa noite. Beijo, Paulinha. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado para todo Nelson. Boa mundo. noite. Obrigada, viu? Tchau, Beijo, Ademar. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.